Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Carolzinha. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Quinta da Resistência. Estamos de volta para falar de Química 2. Estamos de volta para falar dessa matéria que eu amo, Eletroquímica 2. A gente, na verdade, é a Eletroquímica 3, né? Porque a gente falou de pilha em 2 aulas. Nós falamos da estrutura de uma pilha, nós falamos sobre metais de sacrifício e hoje a gente vai falar de eletrólise. Eu quero que você deixe o seu preconceito com eletroquímica pra lá. Eu quero que você deixe o seu preconceito com eletrólise. E deixe esse negócio do povo falar que eletrólise é o contrário da pilha. Não quero isso. Eletrólise é uma coisa, é um conteúdo diferente da pilha, que vai usar nomenclaturas parecidas, mas são coisas diferentes, tá? A primeira coisa, vem para aqui pro quadro. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que quando a gente fala de eletroquímica, eu tenho 2 coisas acontecendo, né? Posso ter 2 coisas acontecendo. Eu posso ter energia química, que é a minha reação química, acontecendo, gerando energia elétrica, né? A reação química acontece, gera energia elétrica num processo de pilha, num processo espontâneo. Aquilo acontece espontaneamente, tá? Agora, eu vou ter um processo não espontâneo, tá? Eu preciso do auxílio de um gerador, o auxílio de uma bateria, o auxílio de alguma fonte de energia para fazer uma reação química. Eu vou chamar esse processo de um processo de eletrólise. Então, eu obrigatoriamente já sei que eu preciso de uma fonte de energia. Eu preciso ali de uma bateria, eu preciso de um gerador. E aí eu tenho uma dica para te dar. A eletrólise, o que a eletrólise quer é voltar com os seus átomos para o estado fundamental. Mas para quê, Carol? Imagina a sua chave de casa, né? A sua chave de casa, ela é coberta, né? Antigamente era mais visível, ela era coberta por zinco. Zinco sólido, metal. Só que eu encontro o zinco sólido aonde? Eu encontro o zinco sólido na natureza, mas geralmente ele está ligado a outra coisa. Eu encontro sais de zinco, como cloreto de zinco, sulfato de zinco. Então, o processo de eletrólise, estou dizendo assim, para o teu dia a dia, onde você encontra os processos de eletrólise, ele é muito usado para que você tenha metais no seu estado sólido, como para, por exemplo, cobrir uma chave. Outra coisa que a gente usa muito é eletrólise para conseguir alumínio. Alumínio para a gente colocar nas janelas, nas portas de alumínio. Então, esses alumínios vêm da bauxita.
E aí eu consigo retirar esse alumínio, né, a partir do processo de eletrólise da bauxita. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o processo de eletrólise é, principalmente, transformar os íons em seu estado fundamental. Mesmo que para isso você precise ganhar o elétron ou perder o elétron. Eu preciso ali ter a transformação desses íons de volta ao seu estado fundamental. Segunda coisa que eu quero que você saiba, que eu tenho ali, vou ter novamente os potenciais de redução, de oxidação. Eu vou ter, vai acontecer, tá? Só que eu não vou ter espontaneamente. Eu vou precisar forçar aquilo a acontecer. Por isso que eu preciso de um gerador de energia. Eu preciso de um gerador de energia. E aí, essa eletrólise, ela pode ser ígnea ou aquosa, tá? A primeira que a gente vai ver é a eletrólise ígnea. Antes de qualquer coisa, uma eletrólise ígnea acontece sem água. Eu vou ter que dar um jeito de ter íon ali sem a presença de água. Na eletrólise ígnea, acontece a fusão dos sais. Então, na eletrólise ígnea, eu já gasto energia pra caramba. Porque se eu tô falando pra você que eu vou ter íon, para quebrar uma ligação iônica, para quebrar aquelas substâncias, eu preciso de uma energia alta pra caraca. Então, eu preciso de calor pra caramba. Então, a eletrólise ígnea não tem água no meio. A formação dos íons se dá pela quebra da ligação. E a tendência é que eu chegue aos meus estados fundamentais. Então, vamos começar para você entender. Primeira coisa, eu vou pegar um exemplo clássico pra gente, que é o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu quero fazer a eletrólise dele. Eu quero chegar ao sódio sólido, só o sódio. Eu tenho cloreto de zinco, que é um sal, onde eu tenho o sódio ligado ao cloro, bonitinho ali. É uma ligação iônica. Se é uma ligação iônica, é a perda e o ganho de elétrons. Se é uma ligação iônica, existe íon ali. E se existe íon, eu consigo dissociar esses íons. Eu só consigo dissociar íon de duas formas. Ou colocando água para separá-los, que a gente vai falar depois, que é a eletrólise aquosa, ou dando calor, aquecendo aquilo ali. Então, eu pego o cloreto de sódio, dou calor pra caraca e quebro aquela ligação. E aí, eu vou originar o sódio sólido. Oh, desculpa, já tô lá no final do negócio. O sódio líquido com carga mais um. É o íon sódio. Carol, mas como que eu sei que ele tem carga mais um? Aí, você vai voltar lá na sua aula de inox ou na sua aula de ligações químicas. O sódio, ele é da família 1A. A tendência dele é que ele perca um elétron mesmo. E tá ali, perdendo o elétron. Para quem? Para o cloro, que também se torna um íon, só que o cloro agora está ganhando um elétron no estado líquido. Eu tô dissolvendo eles, dando calor. Por isso aquele triângulozinho ali dentro. Tá? Em cima da seta. E aí, qual é a tendência e o que eu falei para você que vai facilitar a sua vida de entender a eletrólise? Saber que a eletrólise é o processo que vai existir para transformar os íons em seus estados fundamentais. Então, eu tenho que dar um jeito de voltar aqueles íons ali ao estado fundamental deles. E aí eu vou desenhar
Imagina que você tenha um eletrodo, pode ser de carbono, o eletrodo é só o fio para facilitar a vida, ligado a um gerador. Esse gerador já tem corrente. Então, esse gerador já gera para mim um polo positivo e um polo negativo, tá? E aí, o que eu quero que você faça? Que você entenda que quando eu dissolvi aquilo ali, eu agora tenho Na+ aqui e Cl- ali dentro. Como é o estado fundamental? Como é o estado fundamental de um metal para sempre sólido? Então eu tenho que dar um jeito desse Na+, que está líquido, voltar ao seu estado sólido. Aí eu já vou adiantar também uma coisa para você. Todo metal no estado sólido tem NOx igual a 0. Então eu preciso dar um jeito daquele sódio chegar ao NOx igual a 0. O meu sódio, para chegar ao NOx igual a 0, ou ao seu estado fundamental, que é o sódio no estado sólido, ele tem carga mais 1. Adivinha o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar um elétron. Caraca, me ajuda. Metal tem a tendência em ganhar o elétron? Claro que não. Por isso que aquele processo ali é um processo não espontâneo. Porque isso aqui jamais aconteceria. Isso aqui jamais aconteceria na vida real. Num processo espontâneo, o sódio não ganha elétron. Sódio é metal, cara. A tendência que todo metal tem é perder elétrons. Isso aqui só acontece porque você tem um gerador de energia. Adivinha o que é isso aqui? Isso aqui é o seu potencial de redução. O potencial de redução do sódio, que é o que está acontecendo ali, vai ter um número. A gente já vai ver. Mas volta. Por que você fez isso mesmo, Carol? Para que o sódio volte ao seu estado fundamental, que é o objetivo da eletrólise. Carol, mas da onde que o sódio vai tirar esse valor? Da onde que o sódio vai tirar esse elétron? Não tem um gerador ali de energia? Então é como se o sódio migrasse para o meu polo negativo. É como se o íon andasse ali para o seu polo negativo para pegar aquele elétron. E é exatamente isso que acontece. Só que a mesma coisa precisa acontecer com o cloro. O cloro, ele não existe. Ele precisa voltar para o seu estado fundamental. Ele ali é cloro menos. Qual é o estado fundamental do cloro? Lembra que o cloro é Cl2, Br2, I2, é cloro molecular, iodo molecular. Então eu preciso dar um jeito de fazer esse cloro chegar ao seu estado fundamental, que é Cl2, gasoso. Para isso acontecer, cada cloro, um cloro, precisa perder aquele elétron que está com ele. Outro cloro também precisa perder aquele elétron que está com ele. E aí eles se ligam, formando Cl2. Então, para isso, eu preciso obrigatoriamente, adivinha, ter 2 Cls menos ali disponíveis no meu meio. Onde cada um vai perder um elétron. Se eu tenho 2 cloros menos, cada um perdendo um elétron, eu estou perdendo 2 elétrons no total. Carol, mas para eu ter 2 cloros ali, eu preciso ter, então, 2 cloretos de sódio. Porque aí, se eu tenho 2 cloretos de sódio, 2 sódios são formados, 2 cloros são formados. É exatamente isso. Você precisa ajustar a sua equação de eletrólise a partir daquilo que você sabe que forma. E aí, se eu tenho 2 sódios, isso aqui vai acontecer 2 vezes. Em 2 sódios, eu só fiz um balanceamento.
Carol, mas por que você precisou de 2 cloros? Eu precisei de 2 cloros porque, obrigatoriamente, o meu cloro, para ser estado fundamental, precisa ser cloro 2. Me responde. Cloro é um elemento muito eletronegativo. Se cloro é um elemento muito eletronegativo, você acha que ele quer ganhar elétron ou perder? Ganhar. O que está acontecendo com ele ali? Ele está perdendo. Então, esse potencial passa a ser um potencial de oxidação. Só que não é o que aconteceria normalmente. Por isso que a sua eletrólise é um processo não espontâneo. Aí adivinha só, os cloros, eles vão migrar para o meu polo positivo, para perder o elétron para ele. Aí olha que legal. Se o cloro vai perder o elétron para ele, sabe o que o gerador vai fazer? Puxar esse elétron, entregando ele para o polo negativo. Então, na verdade, o seu gerador, ele serve para fazer essa transferência de elétrons, para forçar isso aqui a acontecer. Tá indo? Aí agora, eu quero achar um negócio aqui, ó. Os meus potenciais de oxidação que é dali. Sabe qual é o potencial de oxidação do cloro? Do cloro, né? O potencial de oxidação do cloro é menos 1,36 volts. Esse valor a questão tem que te dar. É baixo. É claro que é baixo. O cloro não quer perder. Isso aqui é um processo não espontâneo, eu estou forçando aquilo ali a acontecer. O potencial de oxidação dele é baixo. Aí vai nesse mesmo pensamento. O sódio quer ganhar? Não. Então, o potencial de redução do sódio também é baixo. Porque não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O potencial de redução do sódio é menos 2,71 volts. É baixo? Por que é baixo? É baixo porque ele não quer reduzir. É baixo porque ele também não quer oxidar. São processos não espontâneos. Eu estou forçando isso aqui a acontecer. Como o Enem me pede? Ele me pede quais são os produtos finais, por exemplo, da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Aí olha o que eu vou fazer, preste atenção. Qual foi o primeiro passo? O que a gente fez primeiro antes de tudo? A ionização do seu sal. O seu sal foi aquecido até ele ser dissociado em sódio e cloro. Esses sódios e esses cloros foram para a minha solução. Só que na minha solução, eu tive lá um gerador que forçou essa reação aqui a acontecer e não existe mais sódio sólido. O sódio sólido não, perdão, sódio líquido. Não existe mais sódio líquido porque o meu gerador fez ele virar sódio sólido. Não existe mais cloro líquido porque o meu gerador fez ele virar cloro gasoso. A quantidade de elétrons que o cloro perdeu aqui, ó, foram transferidos pelo gerador para o sódio. Chegou no sódio, não tenho mais elétron livre ali. Como eu escreveria, então, o meu processo de eletrólise? 2 NaCls sólidos foram aquecidos, sofreram os processos de eletrólise, de redução e de oxidação, originando 2 sódios sólidos mais 1 mol de cloro gasoso. O meu produto final da eletrólise do cloreto de sódio é o sódio sólido e o cloro gasoso. É o que o Enem perguntou para você em 2018. Aí olha que legal. Você aprendeu na semana passada também comigo o que era DDP na pilha. A DDP era o quanto de energia era liberada na redução e na oxidação. Aqui é a mesma coisa.
Só que a energia envolvida na redução, ela é negativa. A energia envolvida na oxidação também é negativa. A minha DDP, ou a minha força eletromotriz, é o somatório delas. O potencial de redução mais o potencial de oxidação dá 7 menos 4,7 volts, que é mais uma característica da eletrólise. O ΔE é menor que zero. O ΔE é negativo, é o que caracteriza pra gente um processo não espontâneo. Quer dizer que nessa eletrólise eu tive ali uma energia de menos 4. É um processo não espontâneo. Aí a gente vai fazer mais um. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, voltar para cá. O meu cloro, ele se deslocou para o polo positivo, para perder o elétron lá, para voltar para o seu estado fundamental. Esse polo positivo, ele vai ser chamado de anodo. Agora eu não chamo mais a substância de anodo. Eu chamo o polo de anodo. Esse meu polo é um polo negativo, né? É para lá que o sódio vai. O sódio vai para lá para pegar o elétron. E aí eu vou chamar esse polo negativo de cátodo. Aí eu vou te dar um macete. O cátion vai para lá, ele é o cátodo. O ânion vai para lá, ele é o anodo. Agora a gente classifica o polo. Polo negativo e polo positivo. Tira print que a gente vai fazer outro. Foi? Agora, presta atenção, a gente está falando de eletrólise ígnea. A gente está falando de eletrólise sem água até agora. Semana que vem a gente vai falar da eletrólise aquosa. Mas a gente está falando da eletrólise ígnea. Então eu vou continuar ainda pensando nos meus sais. ZNS. Quero um outro exemplo. Lembra da história que eu te falei de cobrir a chave com zinco? Tá ali. Vamos juntos. Qual é o meu primeiro passo na eletrólise? Dissociar os íons. Então, eu peguei o ZNS, fui lá e aqueci o ZNS. Tá? Eu aqueci o ZNS. Quando eu aqueço o ZNS, lembra que o ZNS é sólido, é um sal. O ZN se torna líquido, perdendo 2 elétrons. Carol, como é que você sabe que o zinco perde 2 elétrons? NOx fixo. Né? A tendência do zinco é perder os 2 elétrons mesmo. Logo, o enxofre ganha esses 2 elétrons que estavam lá no zinco. E aí, mais uma dica. O enxofre, ele é a família 6A. Qual é a tendência dele? Perder os 6 ou ganhar 2? Ganhar 2? É o que está escrito ali. Então, meu enxofre virou um enxofre líquido ganhando 2 elétrons. Qual é a tendência da eletrólise? A tendência da eletrólise é voltar os seus átomos para o estado fundamental. Não é isso que é a tendência da eletrólise? Então, eu preciso dar um jeito de fazer com que aqueles íons volte para o estado fundamental. O zinco, ele tá com carga mais 2. O zinco, para ele voltar para o estado fundamental, ele é um metal. É chegar no NOx igual a 0. Ou seja, o zinco precisa ganhar 2 elétrons para chegar no NOx igual a 0. Sólido. Para cobrir lá a chave ou o que eu quiser cobrir de zinco. Isso é normal? Não, porque ele é metal. Mas eu tenho ali um potencial de redução que vale menos 0,76 volts. É um potencial muito baixo. Aí lembra que eu tenho lá um gerador, um eletrodo, né, grafite, carbono e tal. O gerador tem
o seu lado negativo e o seu lado positivo. Aqui dentro eu vou ter zinco mais 2. Deixa eu ler. Para qual polo vai o zinco mais 2? O zinco mais 2, ele migra para o cátodo. Ele migra para o polo negativo, que é o seu cátodo, ou cátodo, para receber aqueles 2 elétrons. O enxofre líquido de carga menos 2 está com 2 elétrons ali, não deixando ele estar no estado fundamental. Então, o que o enxofre precisa fazer? Perder aqueles 2 elétrons. Indo a enxofre sólido, colocando para fora 2 elétrons. O potencial do enxofre é um potencial de oxidação. Mas o enxofre é o elemento eletronegativo. Isso não deveria acontecer, né? Mas acontece. E o potencial de oxidação dele é de mais 0,48 volts. Essa é a energia envolvida ali. E aí, volta para cá. O meu enxofre, ele vai ser deslocado ou ele vai migrar para o meu lado, para o meu polo positivo. Ele vai migrar lá para jogar o elétron e fazer a transferência pelo gerador. Ele vai migrar para o anodo. Aí vem, os 2 elétrons que saíram do enxofre chegaram no zinco. Óbvio, com auxílio do gerador, mas chegaram. O enxofre que era líquido não existe mais. Ele virou enxofre sólido. O zinco que era positivo, era um cátion, não existe mais. Qual é a minha equação de eletrólise do sulfeto de zinco? O ZNS sólido produz zinco sólido no seu estado fundamental e enxofre também no estado sólido. Quais são os produtos finais da sua eletrólise? Zinco sólido e enxofre sólido. Qual é a sua DDP? O somatório das duas. O somatório das duas. Menos 0,76 volts com mais 0,48. Dá menos 0,28 volts. Continua sendo negativa, que o que gera para mim uma não espontaneidade. Se você chegou no final e descobriu uma DDP positiva, você errou alguma coisa. Tá? Olha ali pra gente fechar, questãozinha de número 1. Tira um print. Olha pra ali rapidinho. A galvanestesia é um processo químico que consiste na aplicação mediante deposição eletrolítica de revestimentos metálicos aderentes para modificar as propriedades ou as dimensões da superfície de um metal. Ela pode melhorar o aspecto, a dureza ou a resistência à corrosão e a formação de manchas superficiais. Nos processos de galvanestesia, o objeto a ser tratado é imerso em uma solução que contém o metal a ser depositado, sob a forma dos íons, sejam simples ou complexos. Sabe-se que o objeto a ser niquelado é ligado eletricamente ao polo negativo de um gerador com corrente contínua. Sendo assim, admita-se que a reação que acontece no cátodo seja representada por, primeira coisa, ele diz para mim que o níquel, ele se agarrou, volta lá, ele disse para mim que o níquel, ele se agarra, elétrico, ao polo negativo. É como se o níquel viesse para o seu cátodo mesmo. E é óbvio, porque ele precisa ganhar o elétron. Eu quero cobrir, por exemplo, essa xícara aqui, ó, de níquel. Eu mergulho lá e esse níquel vai se solidificar cobrindo essa xícara. Então eu preciso saber 2 coisas. Que o níquel tem 2 NOxes. Ou mais 2 ou mais 3. Aí eu vou lá na minha questão. Eu já excluo a letra A, porque ele está perdendo o elétron. Eu já excluo a letra B, porque ele está perdendo o elétron. Eu já excluo a letra C, porque o níquel ganhando 2 elétrons não vira níquel mais 2, viraria níquel menos 2. Eu já excluo a letra D,
Porque o meu níquel também está perdendo o elétron. Está saindo de 0 e indo a mais 2. A minha única opção disponível é a letra E, que é o meu níquel mais 2, ganhando os 2 elétrons, indo a níquel 0 sólido. Que aí é esse níquel que cobriria a minha xícara ali, né? O meu exemplo que eu te dei, que cobre o objeto. A gente chama isso de galvanosplatia. Tira um printão disso aí, gabarito letra E. E é isso. Semana que vem, a gente vai... Aqui, gabarito letra E. A gente vai conversar na semana que vem sobre eletrólise aquosa. Que a eletrólise, a ideia é a mesma. As reações e a procura para voltar ao estado fundamental é a mesma. Só que eu vou ter a água no meio. E aí o meu processo é um pouquinho diferente. Uma ótima semana, um beijo e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.